Pela 27ª vez, hein, Gustavo? Agora é reta final dos copeiros. E hoje, né, você já viu aí na descrição do vídeo, você não é burro, né? Mas falaremos sobre a seleção de Gana, a seleção africana, Gustavo. Salve! Salve, Caio, salve a todos. E já que estamos falando de Gana, eu vou ser um pouco ganancioso e pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve aí que está sempre saindo copeiros e outros conteúdos, né, derivados não. Futebol, estamos sempre falando de futebol, competição internacional, nacional, tem Copa do Brasil, Libertadores, então se inscreve no canal aí para não perder os vídeos. Exatamente. Talvez quando esse vídeo sair já tenha batido 100 inscritos, mas caso não tenha, ajuda a gente aí, se inscreva aí também no canal para dar essa força. Você que está vendo deve pensar. Pode falar. E caso tenha, seja o primeiro aí, um dos primeiros a ajudar a gente a chegar nos 200, tá vendo aí? Exatamente, 101º, 102º, enfim, dá essa força aí pra gente, porque a caminhada é difícil, mas a gente vai chegar lá, né, Gustavo? Sem dúvida. E assim como alguns copeiros atrás, teve algum país da África que a gente falou que lá falam muitos idiomas, né? E em Gana também falam o inglês. E pela 1000ª vez no Copeiros, eu vou falar um salve galera em inglês, Gustavo. Agora eu nem preciso ler mais, nem preciso dar colinha. Hi, guys. Que isso, é muita fluência pro cara só. Eu tô muito fluente no salve galera em inglês. E falando sobre Gana, Gustavo, a seleção africana ela chega para sua 4ª Copa do Mundo na história. A seleção africana ela disputou os mundiais de 2006, 2010, 2014 e agora vai disputar a Copa no Catar. História curta, né, da seleção de Gana na Copa do Mundo. História curta, e Gana teve a sua melhor campanha em Copas no ano de 2010, Caio, que eu sempre falo aqui, né? Não sempre, mas eu já falei aqui, que a Copa de 2010 é um marco na minha vida. Foi a primeira Copa que eu tenho memórias, né? Memórias lúcidas, né? Da Copa completa. Quando a seleção de Gana chegou aí nas quartas de final, né? Surpreendendo todo mundo, acredito. E foi eliminada naquele jogo lendário contra o Uruguai, né, Caio? No último lance do jogo, o Suárez, para quem não lembra, meteu a mão na bola, né? Ele fez a defesa, que seria a função do goleiro, o Gana ia fazer o gol no finalzinho do jogo. Tava empatado, o Suárez espalmou a bola, pênalti para a seleção de Gana, e aí a seleção teve a chance de marcar o gol e pela primeira vez na história, né, Caio, ir para a semifinal da Copa do Mundo. Mas o atacante, o Asamoah Gyan, acabou desperdiçando o pênalti e a seleção foi derrotada nas penalidades máximas. Ficou sem psicológico. E esse Asamoah Gyan, Gustavo, ele é um jogador histórico da seleção de Gana, mas já já a gente fala dele, mesmo perdendo esse pênalti tão importante, tão decisivo para a história, né, do país em si nas Copas do Mundo. Ele é um ídolo da seleção e a gente já explica o porquê. E nessa campanha histórica, Gustavo, o Gana ficou em segundo lugar no seu grupo. Ficou com 4 pontos, grupo que tinha Sérvia, Austrália e Alemanha. Um grupo complicado, né? 2 seleções europeias, uma seleção da Oceania, que era considerada a mais fraquinha do grupo. A seleção de Gana ficou empatada com a Austrália, mas tinha melhor saldo de gols, então garantiu a classificação para as oitavas. Na primeira fase, a seleção venceu por 1-0 a Sérvia, empatou por 1-1 contra a Austrália e a única derrota foi contra a Alemanha, por 1-0, Gustavo. Perfeito. E nas oitavas de final, a seleção de Gana jogou contra os Estados Unidos, né, Caio? Bom, depois de passar essa fase de grupos, acredito que não é tão ruim pegar os Estados Unidos diante de tantas seleções que tem numa Copa do Mundo, claro. E a seleção passou graças à prorrogação. A Gana abriu o placar com o Prince Boateng. Lembra dele, Caio? Ele era famosinho, né, no mundo do futebol. Que fim levou o Prince Boateng? Conhecido, exatamente. Não faço ideia de onde ele esteja hoje, mas ele é um jogador conhecido. Exatamente. E aí os Estados Unidos empatou o jogo com o Donovan. Já falamos bastante dele aqui no Copeiros dos Estados Unidos, né, o maior jogador da história dos Estados Unidos. E a vaga foi decidida na prorrogação. E o Asamoah Gyan, né, Caio, que foi o vilão das quartas de final, acabou perdendo aquele pênalti que a gente mencionou
anteriormente, ele foi o herói, né, dessa oportunidade nas oitavas e marcou o gol no início do primeiro tempo da prorrogação e levou a equipe de Gana aí para as quartas de final. E as histórias acabam se cruzando, né? A gente falou do Donovan alguns copeiros atrás, o melhor jogador da história dos Estados Unidos, e jogou essa partida contra a Gana. E eu, como tô com o inglês afiado, o Donovan, Gustavo, é The Best of American. Melhor dos Estados Unidos. Gostou do... Adorei, o pai tá com o inglês afiado. E a seleção de Gana, Gustavo, ela é tetracampeã africana de nações. Os títulos foram conquistados em 1963, 65, 78 e 82. Então faz tempo, a seleção de Gana está numa seca absurda aí de Copa Africana de Nações. Principal título do continente, a seleção de Gana não conquista há 40 anos. Pausa para fofoca do R-City, né, cara? Você falou que as histórias se cruzando, aí, enfim, o bobalhão aqui, quando você falou cruzando, eu quis fazer um parênteses aqui. Por falar em cruzar, você viu que o André Santos, né, ex-lateral, de passagens por Corinthians e Flamengo, né, nos anos finais da sua carreira, ele não estava cruzando tão bem, né, Caio? Não estava fazendo ali o arco, né? Ele não foi uma das melhores finalizações de carreira ali do André Santos. Mas na Fazenda ele tá cruzando. Será que o cruzamento na Fazenda ele é arcado para a direita ou para a esquerda? Enfim, só um comentário aqui. Negócio de uma fofoca, hein? Eu adoro uma fofoca. Jogava muito, eu gosto do André Santos como jogador, né? Enfim, deixa isso pra lá. Já viu ele cruzando? Você acha que ele cruza bem, cara? Já vi ele cruzando no Pacaembu algumas vezes. Tá bom. O maior jogador da história da seleção de Gana é o Abedi Pelé, né? Pelé, gol de Pelé. Entende? Ele é um meia extremamente habilidoso, né? Com visão de jogo e ótima finalização, e foi apelidado, obviamente, de Pelé ganês. Tamanho talento aí do jogador de Gana. E em Gana, né, no seu país de nascimento, eu vou chamar ele de Abedi. Eu acho que é muita responsa chamar o cara de Abedi Pelé. Mesmo eu não tendo visto ele jogar, eu acho que é muita responsabilidade. Então eu vou chamar ele de Abedi. Eu chamo tranquilamente porque no meu time tem o Léo Pelé, então não tem problema nenhum com isso. Tem toda a razão. Então, em Gana, ele atuou pelo Tamale UTD e logo depois ele foi desbravar o planeta bola, né? Mostrou seu talento e foi conhecer o mundo do futebol. Ele atuou no Catar, Suíça, França, Itália, Alemanha e Emirados Árabes. Literalmente deu uma volta ao mundo o Abedi. O maior destaque da carreira dele foi de 90 a 93 e foi pelo Olympique de Marseille, da França. Por lá ele foi tricampeão francês, campeão da Copa da França e o principal, né, título, campeão da Liga dos Campeões de 92 e 93. Nessa final de Liga dos Campeões, ele deu o passe para o gol do título mais importante da história da equipe francesa. E naquela final, a equipe derrotou o Milan que jogou contra o São Paulo depois, o Olympique de Marseille. Aí eu não tá. Me conta essa história aí. Eu ia te perguntar exatamente isso. Pelo visto você já sabe. Vai daí. Não é que eu não pesquisei sobre, tá? Mas eu sei que o Olympique de... Não, eu sei que o Olympique de Marseille não foi para o Mundial e o Milan foi por ser vice-campeão. Então, agora eu não sei o motivo que a equipe francesa não foi disputar o Mundial. Então, podemos falar que o São Paulo é bicampeão mundial, porque esse título de 92, 93 está manchado, né, na história do futebol. Super manchado, bem como o Corinthians em 2000 foi campeão da Libertadores pra cacete, né? E foi mais justo. Ou foi vice, né? Ou nem foi vice. A gente ganhou do Real. Tá, ganhou. Empatou com o Real. Empatou com o Real, é uma vitória pro Timão. Não, mas curioso, eu não sabia que o Milan... Não sabia que o Milan não tinha vencido. Mas brincadeiras à parte, o Milan tinha um baita time, tá? Tinha. Obviamente, eu tô brincando. São Paulo foi campeão mundial em 93. Nossa, total. Pô, mas curioso pra caramba, não sabia não. O Caio travou.
Então, e nesse meio tempo eu consegui pesquisar aqui, Gustavo, graças aos deuses da internet que derrubou meu Wi-Fi aqui de casa. Então, enquanto não retornava à internet, eu pesquisei aqui no meu 4G por que o Olympique de Marseille não foi disputar o Mundial e o Abedi Pelé não teve a oportunidade de ser campeão do mundo, né, de clubes. Em 93, o Olympique de Marseille, campeão da Liga dos Campeões da UEFA de 92-93, foi punido pela FIFA por conta de um esquema de manipulação de resultados no campeonato francês. Com isso, coube ao vice-campeão europeu disputar o certame. Então, por isso que o Milan foi. Na minha cabeça era porque o Olympique de Marseille tinha outros compromissos, mas não, era um esquema aí de manipulação de resultados. Então, se você soubesse o que aconteceu em 93, você ficaria enojado. E o São Paulo não tem nada a ver com isso, né, Caio? Vambora. Nada a ver mesmo. Em 92, o Abedi foi eleito o melhor jogador da África, né? E conquistou também a Copa Africana de Nações no mesmo ano, né, de 82, que foi o último título expressivo da seleção de Gana, né, como já mencionamos aqui anteriormente. Exatamente. Eu falei que eu acho que é muita responsabilidade chamar o jogador de Gana de Pelé. Só que Abedi foi um jogador que jogou no Vasco que era bem fraco. Então, aí é mancada também. Eu desvalorizo o passe do Abedi Pelé. Vou ficar de Abedi Pelé mesmo, foda-se. Mas é justamente para equilibrar, entendeu? É Abedi Pelé. Ele não é nem Pelé, nem o Abedi. Assim. É tipo Cássio Volpe. Isso. Então, beleza. Achei que você não ia concordar comigo, que bom. Concordo plenamente. E outro destaque, Gustavo, da seleção de Gana é o atacante... Desculpa. Rogério Denis. Rogério Denis. Pô, essa ficou melhor, não. Tinha que me cortar para falar essa. Perfeito, essa é boa. E outro destaque, Gustavo, da seleção de Gana é o atacante que a gente já mencionou aqui, o Asamoah Gyan, com 51 gols marcados em 109 partidas pela seleção. O Asamoah, né, ele é o maior artilheiro e o jogador que mais atuou com a camisa da seleção. Então ele foi herói nas oitavas, foi vilão nas quartas e é o maior artilheiro da seleção de Gana em toda a história. Então, se for pôr tudo na balança, o saldo dele é positivo, né? Muito positivo, porque ele disputou 3 Copas do Mundo e em 11 partidas de Copa, Caio, marcou 6 gols. Tem um monte de jogador que joga na seleção brasileira que não fez um gol em Copa. Não, se você pegar o Neymar, quantos... Agora fudeu, agora vamos ter que pegar mais... agora fudeu. Não. Quantos jogos o Neymar tem em Copa? Quantos jogos? Em Copa. E quantos gols? Isso é fácil. Meu amigo O Gol vai me auxiliar nessa aqui. Vamos lá. Fazendo propaganda do site aí que não nos paga. É brincadeira. E nem é publi, mas ó... Aí O Gol. Galera de marketing do O Gol. 2 Copas ele disputou, Gustavo. Ele jogou 10 partidas e fez 6 gols. Fudeu. O número do Neymar é melhor que o do Jean. Eu não pensei que seria, mas é bem páreo. É bem pouco e vamos combinar, né? O cara jogava pela seleção de Gana. O Neymar joga pela seleção brasileira. Ele tem companheiros mais qualificados, com todo respeito aos nossos queridos negros maravilhosos de Gana. Então, a Asamoah Gyan está no mesmo nível de Neymar Júnior. Olhando para você aqui, ó, Asamoah Gyan é melhor que Neymar? Comente aqui. Vídeo. Não, já temos a thumb do vídeo, já poupou meu trabalho de pensar depois. É isso aí. E os gols mais emblemáticos do Asamoah Gyan, Gustavo, obviamente, foi marcado em 2010, né? Nas oitavas contra os Estados Unidos, o gol que a gente já mencionou que foi na prorrogação, que garante a seleção nas quartas de final. E em 2014, ele marcou um gol contra a Alemanha. Então ele foi peça essencial, aliás, no empate por 2-2 contra a seleção da Alemanha, mas a seleção alemã acabou conquistando a Copa depois.
mas para você ver a força da seleção de Gana, né? Conseguiu empatar com a campeã do mundo no ano que a seleção alemã venceu a Copa, diferente de algumas seleções aí com muita tradição que foi goleada, né, na Copa de 14. Precisava fazer esse último comentário aí, mas tudo bem. Você não se sente mal pensando nisso? A seleção brasileira, pentacampeã do mundo, tomou 7 da Alemanha. Cara, e a seleção Alemanha, de Gana empatou por 2-2. Cara, eu lembro que a Alemanha se matou para passar da Argélia. Se fudeu para passar da Argélia. Para chegar, acho que foi nas quartas ou nas oitavas. Não, acho que foi nas oitavas. Mas se matou. Foi 1-0, talvez na prorrogação ainda. Não tenho certeza. Aí, vamos combinar. Quase perdeu para a Argentina na final da Copa. Meu, parece Se não fosse o Higuaín é herói nacional. O Higuaín, para mim, ele é mais importante que o Guerreiro em atacante aí. Não, e tipo assim, todo mundo fala, é aquela incrível seleção da Alemanha, mas se não fosse esse jogo contra o Brasil, eu acho que não teria tudo isso de comentário aí, não. Não. Porque se eu for ver os outros confrontos. Grande abraço a Hulk, Oscar e companhia aí, que fez parte desse vexame histórico. Parabéns. Pode seguir, tô nervoso agora. Partindo para a Copa seguinte, né, em 2018, a seleção de Gana acabou ficando fora da Copa do Mundo. E agora para a Copa do Catar, a classificação veio com muita emoção, né, Caio? A equipe liderou o grupo G na primeira fase e só garantiu a classificação por ter mais gols. Então liderou apertado. Fez mais gols que a África do Sul, né, que foi a segunda colocada no grupo. E até o saldo de gols foi igual, né? Que é o primeiro critério. Que seria o primeiro critério ali, que é o número de gols marcados menos o número de gols sofridos. Ficou empatado e aí por ter mais gols marcados, Gana acabou passando. Exato. E na fase final, né? Mais emoção. A partida que valia a vaga para a Copa, a partida que eles chamam de final, né? É chamado de final. Quem vence vai para a Copa, foi contra a Nigéria. A primeira partida empatou por 0-0 em Gana. Em Gana, né? Separado, né? Tô falando em Gana, na minha cabeça parece que eu tô falando que eu tô enganando as pessoas, enfim. E na partida da volta, Gustavo, 1-1. Então, Gana foi para a Copa por aquele critério do gol fora. Então, Gana conseguiu ir para a Copa por ter feito um golzinho fora de casa. E o autor do gol que levou a seleção de Gana para a Copa foi Thomas Partey. Ele tem 29 anos de idade, né? Ele é volante e ele atua no Arsenal da Inglaterra, mas eu acharia mais justo se tivesse penalidades aí para definir a seleção que vai para a Copa. A gente já falou bastante aqui de regra do gol fora. Assim. Eu nem reclamo tanto da regra do gol fora em fases mata-mata, tipo quartas de final, oitavas de final. Mas na final, não dá. A final não dá pra usar. Tá Alguém não tem dá que ganhar, tem que ter prorrogação. Não dá. E depois da Copa de 2018, a seleção de Gana entrou em campo. A gente fala depois da Copa de 2018 porque é o período. Você não é burro, já falamos aqui milhões de vezes, que é o projeto. Mas tem burro que acompanha o canal, então é bom falar. Tá, então, sendo acessível para os burros, vou explicar. A gente fala de 2018 até 2022 porque é o projeto, né, Caio? A preparação até a Copa de 2022. Apesar de Gana não ter ido para a Copa de 2018, a gente conta aí 2018 a 2022. E a seleção de Gana entrou em campo, então, desde 2018. Em 42 oportunidades, tem 17 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. É um aproveitamento, Caio, de 50,79%. Agora vai ter que puxar aí as estatísticas do R-City, que eu não vou fazer isso. Se você quiser, você faça. Mas eu acho que é o pior aproveitamento de uma classificada para a Copa do Mundo, porque eu não lembro de ninguém abaixo dos 50%. Se não for o pior, é um dos piores. E tem aquele lance na internet, não tem? Para cego ver. Você já viu isso? Não. Tem um negócio assim, tem uma imagem, aí embaixo tem a legenda para cego ver. Eu não sei porque tem essa legenda que o cego não vai enxergar, mas enfim. Mas tem, juro por Deus, depois você pesquisa. Então, essa explicação para os burros que você fez é para burro ver, né? Então, o Gustavo deixou bem explicadinho. Então, o R-City também é um canal super acessível aí para os... E para os surdos eu vou deixar na legenda aí também.
Para, cara, para. Eu tô explicando. Você cancelado. Enfim, grande abraço aí aos nossos amigos deficientes auditivos. E o principal confronto nesse período de Copa do Mundo, né, de 2018 a 2022, foi contra a seleção chilena. E foi um empate por 0-0. Foi um amistoso que teve pênaltis, não teve pênaltis para decidir a vaga na Copa do Mundo entre Gana e Nigéria, mas teve um amistoso entre Gana e Chile. E a seleção de Gana venceu o Chile por 3-1. E o amistoso foi recente, foi disputado em junho deste ano, Gustavo. Dá para entender as regras do futebol? Não dá pra entender. Só fazendo um comentário aí pra seleção chilena, né, que não foi pra Copa. Que merda, hein, velho? Pô, perdeu de todo mundo. Tem várias seleções aqui fracas, né, tecnicamente, que a gente fala que teve amistoso contra o Chile e perdeu. O Chile que recentemente, né, na última década, foi campeão da Copa América. 2 vezes, né, contra a Argentina, inclusive. E os caras estão brigando na justiça para tirar o Equador da Copa, porque o Equador escalou um cara lá errado. Não, eles julgam que o cara não é equatoriano, né? Essa treta. A gente já falou aqui também, no Copeiros do Equador, obviamente, que o Equador foi pra Copa e o Chile não. Então, pô, os caras querem brigar na justiça, mas não conseguiu ganhar de ninguém. O Chile acabou, o Chile. O que aconteceu com a geração chilena? Um tá no Flamengo, o restante eu não sei. É, E é feio isso aí, eu acho feio. Beleza, pode estar errado o negócio do Equador, se tiver que pagar, que pague, que o Chile vá para a Copa. Mas é a mesma coisa, Gustavo. Vamos fazer uma analogia para nossa realidade. Você tirar uma com um cara que é menor que você, é mais magro que você, aí você toma um pau do cara, e aí depois você quer uma revanche. Mano, sim, exato. você já foi humilhado. Deixa quieto, deixa esquecerem isso, Esquece. depois você segue sua vida. Mas não, quer recurso. O Chile é o Fluminense da América do Sul, né? Que isso, hein? Só porque o Corinthians ganhou no Fluminense, o cara tá atacando os caras de graça. Outro confronto difícil aí, né, que a Gana vai ter pela frente, vai ser no dia 23 de setembro, né? O vídeo vai ao ar antes do jogo, obviamente. Que É vai promessa? promessa. Que Então vai tá ser bom. contra a seleção brasileira, Caio. Brasil e Gana. Né, a partida vai ser no Stade Ocean, é assim a pronúncia? Sim, perfeito. Francês. Tô assistindo o Masterchef, eu É, vejo o Jacan falando. grande abraço, o Jacan. Foi você que me mandou um vídeo dele falando um negócio de Foi do banquete, era para ele falar banquete. Ele falou: banquete, ele falou Não, boquete. é um ótimo banquete. Boquete delicioso, saboroso. Grande Jacan. Corintiano, viu? Ah, é? É. Mau caráter. Vai ser o penúltimo confronto antes da Copa do Mundo, né? E antes do Mundial, a seleção também vai enfrentar a Nicarágua. É baita jogo para a seleção de Gana Contra a e Nicarágua ou contra o Brasil? não, contra a seleção brasileira. E é aquele jogo, né, Gustavo? Se a seleção brasileira ganha, fez a obrigação. Se perde ou empata, meu amigo, a coisa fica feia. E o treinador da seleção de Gana é o Otto Addo. O treinador ele chegou neste ano, né? E ele comandou a seleção em apenas 6 partidas. Empatou 4, perdeu uma e venceu apenas uma partida. Ele que veio lá do outro lado do mundo para treinar a Pô, seleção de Gana. Brincadeira, nem veio do outro lado do mundo, foi eu só ia para fazer fazer essa. a piadinha. Mas agora é contigo, Gustavo. Bom, é a primeira oportunidade do Ado a Ado, cada um no seu quadrado como treinador, É o né? clássico do funk. E antes dessa contratação para a seleção, né, ele foi observador barra olheiro do Borussia Dortmund e auxiliar técnico do Hamburgo também, né? Então, experiência aí no futebol alemão. E antes disso, ele foi atacante e foi campeão da Bundesliga também, né? Falando do futebol alemão, em 2001, 2002 pelo Borussia Dortmund. Além disso, disputou a Copa de 2006, obviamente pela seleção de Gana. E outra seleção que trocou recentemente de treinador, né? Tivemos alguns copeiros que as seleções trocaram recente de treinador e Gana também é uma delas. Antes do Otoado, o E, treinador. desculpa, talvez o Brasil também vai fazer essa troca aí, porque estamos vendo comentários de Fernando Diniz na Nossa. seleção. Então, quem sabe aí, Caio, o Tite não roda aí faltando poucos meses para a Copa.
Não, nem brinca com o negócio. Se o Fernando Diniz for para a seleção antes da Copa, eu torço para a Argentina, juro por Deus. E, E e depois? antes. Depois eu vou achar loucura, mas tudo bem, vou acabar torcendo, mas não vai, não vai, não tem Tá como. bom. Eu sou a favor. Nossa. A gente viu o dinizismo como deu certo contra o Corinthians. E, e antes do Otoado, Gustavo, o treinador era o sérvio Milovan Rajevac. Experiente treinador, diferente do Otoado, ele tem 68 anos de idade e comandou a seleção de Gana em 2021 e 2022. Ele acabou sendo demitido no início desse ano após a péssima campanha na Copa Africana de Nações, que foi em janeiro. A seleção ela foi lanterna no grupo C, ficando atrás de Comores, Gabão e Marrocos, fazendo apenas um ponto. Como uma seleção dessa chegou na Copa, Gustavo? Mano, não faço ideia. Como uma seleção dessa chegou na Copa? Caralho, Comores eu achei que era Camarões escrito rápido, errados. Não, é Comores mesmo. Tá. Cara, como os caras chegaram na Copa? Véio? Impossível, assim. Tiraram a Nigéria, inclusive, né? Que também é figurinha carimbada na Copa. Toda a E o nossa Milo. solidariedade para o povo nigeriano, né? Sim, toda a nossa solidariedade pro povo nigeriano, que também só vai pra Copa pra fazer porra nenhuma. Sim. O Milovan, Caio, ele tem história, não, o que foi demitido, ele tem história na seleção, foi o treinador que comandou a seleção na melhor campanha da sua história em Copas do Mundo, né, em 2010, naquela campanha que a seleção chegou até as quartas de final. Agora falando de dentro de campo, o principal jogador da seleção de Gana, e é nome certo para estar na Copa do Mundo, é o meia Mohamed Kudus. Ele tem 22 anos, é jovem ainda, ele é a principal promessa e já é o principal jogador de Gana nos últimos anos. Isso aí, ele joga pelo Ajax, né? E tem um início de temporada fantástico aí pela equipe holandesa, Caio. São 8 jogos com 5 gols e uma assistência, né? Ele vai disputar a sua primeira Copa aí pela seleção africana e disputou 16 partidas e tem 5 gols marcados com a camisa de Gana. Outro destaque, Gustavo, a gente já até citou ele, foi o gol dele que levou o Gana para a Copa, é o Thomas Partey. 29 anos de idade, ele já atuou no Mallorca e no Atlético de Madrid no futebol espanhol. Na Espanha ele conquistou a La Liga de 2020 e 21 e a Europa League em 17 e 18, né? E a Supercopa Europeia de 2018. Todos esses títulos pelo Atlético de Madrid, Gustavo. E desde 2020 ele está no Arsenal e é titular na equipe inglesa. Pela seleção ele já atuou em 39 partidas e marcou 12 gols. Né? Será a primeira Copa do Volante. Gustavo, e Gana tá no grupo H da Copa, vai encarar a Coreia do Sul, Uruguai e Portugal. Grupo bem complicado, né, para a seleção de Gana, que vai lutar, obviamente, para a vaga nas oitavas de final. E o Copeiros tem esse temperinho a mais, né? Porque semana passada não, no vídeo passado, que foi de Portugal, eu falei que Gana passaria. Só que, obviamente, eu não tinha estudado nada sobre a seleção de Gana, eu não fazia, eu só sabia que Gana ficava na África. De Você resto, eu não falou que sabia de mais Portugal ia nada. rodar, é verdade. Mas agora eu vou deixar você comentar primeiro, Gustavo. Quais são suas expectativas para a seleção de Gana para essa Copa do Mundo de 2022? Você acha que vai ser a pior seleção dessa Copa? Ranking da Copa ali, o pontos corridos da Copa, eu acho que Gana vai rodar, assim. Deu sorte aí, Caio. Já pensou se cai mais uma seleção um pouco mais forte que a Coreia do Sul? Mas ainda acho que a Coreia do Sul é melhor que a seleção de Gana. E não tem como. A seleção teve uma campanha péssima. É o pior aproveitamento, né? Eu acho que é o pior aproveitamento que a gente já falou aqui, porque eu não lembro mesmo de alguém que tenha menos de 50%. Acho que eu lembraria. Passou, graças ao gol fora. A seleção perde jogos, assim, zero expectativa, apesar de ter, né, seus destaques aí, né, para tentar ajudar, dar uma força para a seleção. Não tem um coletivo bom. Claramente não tem um coletivo bom, não tem números bons, né, em nível continental. Não tem boas campanhas, né? Porque às vezes a seleção, não é uma ótima seleção mundialmente, mas ali na sua bolha, né?
ainda faz uma graça. Nem isso. Então, pô, não. Repetindo o que você falou, né? Que você perguntou, aliás, como essa seleção chegou na Copa? Não sei. Todo respeito à seleção de Gana do passado, mas a seleção de Gana atual, não, eu acho que não tem como nem ficar em terceiro lugar. Acho que lanterna do grupo e vai de berço. Também acho, indo totalmente contra o Caio do vídeo passado, que falou que Gana seria surpresa e passaria. Depois de estudar a seleção, depois de ler sobre a seleção de Gana, ver vídeos. O primeiro ponto que eu vou colocar, Gustavo, é que a seleção de Gana ela mudou de treinador no ano de Copa. Isso para mim é péssimo. Já mostra uma desorganização, uma falta de planejamento. E eu acredito que a continuidade do treinador muda, né? É um fator muito positivo para a seleção que tem um treinador com um longo tempo, que conhece os jogadores. Então, já é um ponto que a gente tira da seleção de Gana. O outro ponto foi o motivo do treinador ter saído, né? A seleção de Gana, uma seleção que vai para a Copa do Mundo, ela foi a lanterna na primeira fase da Copa Africana de Nações, com adversários ali também que a gente citou que, pô, fraquíssimos, adversários que vou chutar aqui, não tenho informação, mas eu acho que nunca foram. Comores eu nunca ouvi falar numa Copa do Mundo. Eu não, só se foi para os anos 50 para trás. Não, com certeza. Não, com certeza não. Mas acho que não. Vamos cravar. As vagas Nunca foi. África já são reduzidas. Então é muito difícil ter ido. Da forma que conseguiu chegar na Copa, né? Beleza, foi o líder no seu grupo pelo saldo de gols contra a África do Sul. A África do Sul eu também só lembro dela na Copa quando a Copa foi na África do Sul. Não lembro em outra Copa, tá? Mas beleza, vamos dar esse pontinho para a África do Sul. Mas aí, pô, passar pela Nigéria, pelo saldo, pelo gol marcado fora, tipo, nada vem ajudando a seleção de Gana. É bem complicado, os adversários são muito fracos, tanto que o adversário mais forte que ela enfrentou em 4 anos é o Chile, que atualmente é motivo de piada na América do Sul, sequer chegou na Copa do Mundo, nem na repescagem foi a seleção chilena. Então, Gustavo, mudando totalmente a opinião do último Caio do Copeiros, eu acho que a seleção de Gana também vai ser lanterninha nesse grupo. Provavelmente fará uma das piores campanhas, se não a pior campanha das seleções nesse Mundial. A seleção de Gana não está bem preparada, está desestruturada ali internamente, né, com mudança de treinador. Os jogadores destaques, beleza, tem bons números, mas não são jogadores, né, Gustavo, no cenário mundial que, pô, são jogadores que fazem a diferença nas suas equipes, enfim. Então, acho que todo esse contexto aí vem mostrando que a seleção de Gana vai ser um grande vexame nessa Copa. Isso aí pode soar muito mal para a gente no futuro, mas, enfim, com a nossa pesquisa, eu acho que vai ser bem difícil a seleção de Gana calar nossa boca. Não, e defendendo, já que você não fez isso tão bem, defendendo o Caio do passado, eu acho que você foi muito mais na minha linhagem, na mesma linhagem do Gustavo, que disse que a Tunísia vai passar no grupo da França, e mantenho aqui essa opinião, né? Porque olhou Portugal, não tá tão bem, puta, vou cravar um negócio aqui, você, tô simulando você. Portugal vai cair e Gana vai passar. Gana que tem um simbolismo, né, da Copa de 2010. Acho que foi isso, entendeu? Eu te entendo, meu amigo. Eu te entendo. Talvez a Tunísia vai ser um fiasco e a França vai passar e eu vou me fuder. Mas eu acho que não. Você segue com a sua opinião. Sigo com a minha opinião. Só que um ponto importante que você falou aqui foi o motivo da queda do treinador, né? Porque os outros treinadores que saíram aqui foram por conflitos, né? Não necessariamente a seleção estava muito mal a ponto de demitir o técnico. Conflitos políticos, né? Sim, treta com o jogador, o presidente pediu para tirar o cara, loucura. Assim. Mas né, não foi necessariamente pelo time ser ruim. Né? Essa é a primeira seleção que troca de treinador nas vésperas da Copa do Mundo pelo time ser ruim. Então, acho que não tem muito o que esperar da seleção de Gana. 50% de aproveitamento para uma seleção que está em Copa do Mundo é muito baixo mesmo. E não mudo minha opinião em questão de achar que a seleção de Portugal não vai longe na Copa, tá? Eu acho que a seleção de Portugal vai passar, mas ali vai ficar nas oitavas, porque a seleção de Portugal tá, enfim, uma seleção já que está mais velha, não tá tendo renovação.
Mas para você ver, tá tão nivelado por baixo esse grupo de Portugal na Copa que, na minha opinião, Portugal vai passar, né? Mudando a opinião do Caio do último Pô, Copeiros, Gustavo. achei que você ia substituir. Sai Gana, entra Coreia do Sul. Não, é que já faz tempo o Copeiros da Coreia foi um dos primeiros, eu confesso que eu não lembro. Então vamos ficar nesses dois. Mas é Foi isso, a segunda rapaziada. melhor asiática das eliminatórias, perdendo apenas para todas as outras. Tô brincando. Mas foi uma das melhores. Acho que foi a melhor. Sem dúvida. E tem o Son, né, que joga no Tottenham, que é um bom jogador. É Son, né? Não, já tá sendo. Falou que era acessível, já tá fudendo os mudinhos aí, falando de som, os surdos. Fudendo os surdos. Agora mudou o cancelamento. Graças a Deus, no mesmo vídeo já transferi. E é isso, rapaziada. Ó, antes de encerrar esse vídeo aqui, vou dar uma boa notícia já para o Gustavo, que ele não sabe, vou falar nesse vídeo. Para sua alegria, Gustavo, o próximo Copeiros é da Costa Rica. Gustavo tá pedindo para a gente falar da Costa Rica desde o início do canal em janeiro. Então, finalmente, Gustavo, quase 10 meses depois, teremos Copeiros da Costa Rica. Então, para encerrar bem para o Gustavo, a gente está gravando numa sexta, agora o Gustavo vai poder estar feliz, porque já estou estudando tudo sobre a seleção da Costa Rica, meu amigo. Tá criando muita expectativa, hein, pra Costa Rica. Sei não. Aí a gente estuda 40% de aproveitamento da seleção da Costa Rica. Mas é isso, rapaziada. Mais um Copeiros entregue e logo, logo, não vou falar semana que vem, porque a gente está trabalhando muito, eu e o Gustavo, então talvez semana que vem, outro Copeiros no ar, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima. Gustavo, tamo junto. Tamo junto, valeu, pessoal. Se inscrevam no canal aqui, não esqueçam dessa parte. Falou, toca a sineta aí.